Listo. Buenas tardes a todos, una feliz bienvenida a ustedes. Mi nombre es Sergio Zimmerman, yo soy pasado presidente de API y pasado presidente de la Sociedad Brasileña de Infectología. Y es un gusto estar acá coordinando los trabajos de hoy con la doctora Mónica Torman, que es la presidenta actual de la Asociación Panamericana de Infectología y pasada presidente de la República Dominicana de la Sociedad de Infectología. El tema es muy importante para nosotros de API, será hablar sobre el COVID-19 post-pandemia y tuvimos un gran apoyo de la doctora Mónica Torman para la construcción de una guía que está publicada en una revista de impacto importante y que ya tiene muchísimas citaciones en la literatura. Y hoy tenemos 3 ponentes a hacer la experiencia de ellos para ustedes y ojalá que ustedes tienen preguntas para que podamos enriquecer la discusión sobre el tema. La primera presentación se quedará a cargo del doctor Alexandre Naime Barbosa, que es profesor de infectología de la Universidad de Estado de São Paulo y es actual vicepresidente de la Sociedad Brasileña de Infectología. Doctor Alexandre va a hablar justamente sobre la guía panamericana para el tratamiento de SARS-CoV-2, COVID-19. Y doctor Alexandre tiene 25 minutos y pediría a todos los ponentes para ser estricto con el término del tiempo para que podamos agregar preguntas a la sesión. Gracias. Muchas buenas tardes a todas y todos. Peço inicialmente que tienes paciencia con mi portuñol. La organización del evento me pidió que hablase en portuñol, entonces voy a hablar despacito para que ustedes puedan entender. Gostaria muitíssimo de agradecer a organização do Congresso de API, juntamente com o Congresso de SADE, para poder falar sobre as guias, as diretrizes, ou como se colocou o nome em inglês, os guidelines panamericanos para o tratamento da COVID-19, trabalho que envolve todos nós outros. Vocês vão ver que eu vou falar pouquinho sobre a história desse guideline e o especial desse guia, dessa diretriz, desse guideline é a metodologia que é a mais apropriada, a mais avançada em termos de evidência científica. Acá estão meus conflitos de interesse. Gostaria de começar falando por que nós outros da Sociedade Brasileira de Infectologia, juntamente com a Associação Pan-Americana de Infectologia, nos decidimos fazer esse guideline, essa diretriz. Quando nos encontramos, principalmente durante a pandemia, nos anos de 2021 e 2022, nós verificamos que a região americana tem impacto muito grande, senão o continente onde tivemos o maior número de óbitos é justamente o continente americano. Você pode ver acá que são mais de quase 3 milhões de óbitos, de mortes, dos 7 milhões de óbitos que tivemos em toda a pandemia, se localizou no continente americano. Estávamos, então, nós outros, não sei se Mônica se lembra dessa foto, estávamos nós outros no congresso de ECMID, o ano passado, em Lisboa, quando nos deparamos com uma discussão que envolve todos os países da América, principalmente da Latinoamérica, que foi a falta de padronização de los tratamentos de la terapia específica contra la COVID-19
contra o SARS-CoV-2 em suas diferentes fases, quer seja em la COVID leve ou na COVID moderada e também na COVID grave ou crítica. Vocês sabem muito bem como tratamentos sem nenhum tipo de evidência científica foi colocado como opção em muitos países por diversos médicos e então nós durante esse congresso de ECMID em Lisboa decidimos, o ano passado, em 2022, decidimos fazer guideline que pudesse trazer as novas evidências científicas que começavam a chegar sobre os tratamentos, os antivirales diretos contra o SARS-CoV-2. Então, a partir dessa reunião que aconteceu em 24 de abril de 2022, nós começamos a trabalhar e formamos um grupo de trabalho para poder fazer o guideline. Toda essa metodologia está inclusa em la publicação, porque é muito importante a transparência de como os trabalhos foram conduzidos. Insisto mais uma vez, quando comparamos a metodologia desse guideline, que é o Guideline Pan-Americano de API, de Sociedade Brasileira de Infectologia, é uma metodologia até mais avançada em termos de evidência científica do que outros guidelines como de IDSA ou de ECMID. Eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre especificamente a metodologia. Então, nós formamos um grupo de trabalho. Eu fui o coordenador da proposta. Tivemos a ajuda de 2 metodologistas que se associaram a nós e mais um grupo de expertos de Brasília e de toda a América Latina. Ao todo são 15 expertos que participaram de reuniões de discussão a respeito da metodologia que vou falar daqui a pouco para vocês. Fizemos uma reunião presencial que se deu em 27 de maio em São Paulo e depois uma outra virtual e para conseguir debater sobre os achados, as evidências que encontramos. Então, essa foi a reunião presencial que aconteceu em 27 de maio de 2022 em São Paulo, em Brasília. E aqui está a nossa publicação, que aconteceu no mês de junho, julho deste ano, na revista, no jornal Annals of Clinical Microbiology and Antimicrobials. Então, é uma publicação que está disponível. Nós já tínhamos anteriormente feito a divulgação, o lançamento do guideline na forma de pré-print, mas a publicação oficial é essa que vou falar com vocês, com vocês. O guideline, então, como disse, foi o primeiro e talvez o único guideline até agora sobre o tratamento da COVID-19 que utilizou a metodologia GRADE para acessar o nível de evidência e as recomendações que surgiam. Então, nós usamos o framework, a tabela PICO, que envolve a respeito de informações sobre pacientes, sobre a intervenção, sobre o comparador, o tratamento que estávamos fazendo, o placebo e os desfechos. É muito importante dizer que focamos principalmente no benefício das intervenções, desfechos duros, desfechos que realmente importavam, como eu vou mostrar para vocês, em diferentes tipos de medicação, de fase de COVID. Então, focamos principalmente em desfechos que foram considerados duros, definitivos e que realmente pudessem mudar a conduta em todo o continente americano. Esse é o sumário de todas as perguntas que nós fizemos à época. Temos que lembrar que as perguntas foram hechas em maio, junho de 2022. Então, alguns
anticorpos monoclonais, que naquela época eram funcionantes. Vamos lembrar que no primeiro semestre do ano passado, 2022, circulava as primeiras variantes de Omicron, não tínhamos as atuais variantes. Então, fizemos 10 perguntas. A primeira era a respeito da eficácia da associação Tixa-Macilgavimab em relação à prevenção, o uso preventivo em pacientes que tinham alto risco de desenvolver Covid-19 grave, o uso de Tixa-Macilgavimab, e a mesma coisa em relação a tratamento de Covid-19 com Tixa-Macilgavimab. Hoje, nós sabemos que Tixa-Macilgavimab, infelizmente ou afortunadamente, não tem mais ação para as variantes que circulam. Então, era uma informação anacrônica, mas naquela época era uma informação importante. E para Covid leve, para pacientes que não precisavam de hospitalização, não era necessário a reposição de oxigênio, nós avaliamos 5 intervenções: o uso de Molnupiravir, o uso de Nirmatrelvir-Ritonavir, o uso de Remdesivir na Covid leve, pacientes não hospitalizados, sem uso de oxigênio, o uso de hidroxicloroquina e o uso de ivermectina. Porque vocês sabem a polêmica, a luta, a discussão que foi a respeito principalmente de hidroxicloroquina e ivermectina, que infelizmente em muitos países, inclusive Brasil, se dispôs a fazer essa discussão. Então, queríamos ter uma recomendação formal a respeito de qual nível de evidência esses tratamentos teriam contra a infecção leve, a Covid leve. A infecção leve por SARS-CoV-2. E para a COVID grave, para a COVID hospitalizada em uso de oxigênio, nós também avaliamos o uso de Remdesivir, o uso de tocilizumab e o uso de baricitinib. Então, essas são as perguntas. Essa é como numa receita de bolo, quando se faz uma metodologia de revisão sistemática, com meta-análise quando é possível, acessando a metodologia GRADE. Então, essas foram as perguntas e os outcomes eram principalmente, como eu disse a vocês, desfechos duros, como não hospitalização em termos de Covid leve e principalmente redução de óbito quando se tratava de intervenções feitas para Covid grave. Deixa-me usar o óculos agora, porque ficou longe a apresentação. Não é necessário. Então, continuando a respeito da metodologia, eu falei para vocês que dois metodologistas específicos fizeram uma revisão muito extensa em toda a literatura, procurando ensaios clínicos randomizados, fase 3, em diversas bases de dados, Medline, Embase, clinicaltrials.gov, Google Scholar, para podermos encontrar todos os trabalhos que podiam estar publicados, mesmo na forma de pré-prints, mas que tivessem uma boa fonte de informação. E depois esses trabalhos foram avaliados de acordo com a análise Prisma, para poder incluir ou excluir, a depender do nível de qualidade, e também o risco de viés, o risco de bias foi avaliado utilizando a metodologia Cochrane Risk of Bias, que vocês vão ver, nos dava para nós, expertos, uma certeza ou pouca certeza, nos dava informações a respeito da qualidade daqueles trabalhos, daqueles papers. Então, esse é o modelo de como funciona os níveis de evidência de acordo com o GRADE.
temos um alto nível de evidência, quando os resultados nos trazem bastante confiança, existe o nível de evidência moderado, o baixo e o muito baixo, que refere, então, à qualidade dos trabalhos. Depois vou mostrar alguns exemplos de como isso se deu. Quando se usa esse tipo de metodologia, se utiliza também dois tipos de terminologia. Então, quando dissemos, nós recomendamos, significa que nós temos um alto grau, um forte grau de evidência para dizer se isso funciona, isso terá benefício para muitas pessoas, e o poder público, as instituições privadas devem adotar. Quando utilizamos, nós sugerimos, é uma evidência com menor nível de força, pode ser útil para alguns pacientes, para algumas instituições, temos que ver a questão do preço, e o mesmo quando nós dizemos, nós recomendamos contra. Quando dizemos, nós recomendamos contra, significa que não há a menor certeza, ou, melhor dizendo, há completa incerteza sobre o benefício da estratégia, e a mesma coisa em relação a nós sugerimos contra. Não há certeza, pode ser que exista algum benefício, mas não está certo. Então, são terminologias utilizadas nesse tipo de estratégia metodológica, como comentei com vocês. Esse tipo de estratégia se dá, é importante para pessoas que fazem as políticas públicas de saúde, para os médicos, para os pacientes. Então, bastante utilizado quando precisamos de conclusões para poder utilizar na prática clínica. Aqui temos uma lista das recomendações que fizemos depois da análise, estão sumarizadas acá. Depois vou mostrar o diapositivo que sumariza, que coloca todas essas recomendações. Mas vou ler aqui vou mostrar aqui para vocês que a recomendação 1 é sempre uma resposta para cada uma daquelas perguntas que fizemos no passado. A recomendação inicial foi que sugerimos o uso de Tixa mais Silgavimab tanto para a profilaxia de COVID-19, tanto para o tratamento de pacientes não hospitalizados. Lembrando que essa recomendação foi feita no momento em que os anticorpos monoclonais, a associação Tixa com Silgavimab, tinha eficácia contra a maioria das variantes. Não é, infelizmente, a realidade hoje, e no paper está descrito isso. Em relação aos antivirais que temos disponível, nós sugerimos o uso de Molnupiravir para pacientes que têm alto risco de doença grave. E recomendamos o uso de Nirmatrelvir com Ritonavir. Então, sugerimos menor nível de força, recomendamos maior nível de força. Então, nós recomendamos o uso de Nirmatrelvir e Ritonavir e sugerimos Molnupiravir para pacientes com COVID leve e sugerimos também o uso de Remdesivir para pacientes para pacientes com COVID leve. Então, a única medicação que houve na recomendação, um nível mais forte, foi Nirmatrelvir com Ritonavir, Molnupiravir e Remdesivir. Nós sugerimos o uso. Em termos das drogas que foram propostas para serem reposicionadas, hidroxicloroquina e ivermectina, houve um consenso que nós devemos recomendar contra o uso de hidroxicloroquina e ivermectina em pacientes com COVID leve, sem necessidade de hospitalização. Para pacientes hospitalizados com COVID grave, que necessita de oxigênio, nós sugerimos o uso de Remdesivir, e o uso de Baricitinib ou o uso de Tocilizumab. Lembrando que
Baricitinib e tocilizumab são medicações imunobiológicas que devem ser usadas individualmente. Ou se usa baricitinib ou se usa tocilizumab, mas eu vou mostrar o nível de evidência de cada uma dessas estratégias. Então, do ponto de vista metodológico, parece um tanto duro, um pouco chato mostrar dessa forma, pero é o modo correto de analisar cada estratégia. E aqui nós temos um exemplo de como nós outros, os panelistas, Mônica, Gabriela, Sérgio, trabalhamos, e outros colegas que depois vou alistar, para nirmatrelvir ritonavir, por exemplo. Então, nós outros localizamos um ensaio clínico randomizado que tinha um risco de viés, veja cá, randomização muito bem feita, alocação cega muito bem feita, placebo controlado, não teve muitas perdas, os outcomes, os desfechos eram bastante apropriados, somente tinha uma pequena dúvida a respeito da avaliação de ser cega ou não estava descrita em low paper, então o nível de certeza sobre os resultados era muito bueno, e os resultados também bastante importantes, e por isso, por um estudo muito bem feito, houve a recomendação de uso de nirmatrelvir e ritonavir para todos os pacientes que têm alto risco de evolução para a COVID grave nos primeiros dias de sintoma, mas que ainda não tem necessidade de oxigênio e de internação. Então, é assim que funciona. Vou mostrar outro exemplo, um exemplo de remdesivir para pacientes com COVID leve. Veja que aqui temos um bom nível de evidência, pero o resultado não foi tão bueno, a diminuição do risco relativo, principalmente de hospitalização e óbito, não foi tão bueno quanto o uso de nirmatrelvir e ritonavir, então não recomendamos, nós sugerimos favoravelmente, sugerimos o uso, é um pouquinho abaixo de recomendar, pero está sugerido o uso. Outro exemplo, aqui trouxe de hidroxicloroquina, uma grande discussão. Nós localizamos 6 muito buenos ensaios clínicos que nos permitiram avaliar a eficácia ou não. E como podes ver, quando temos grandes números de pacientes incluídos, nós conseguimos fazer a meta-análise. E veja aqui, por exemplo, para a ivermectina, que não há diferença em relação à diferença não há mudança em relação à diminuição do risco relativo, tanto de hospitalização quanto de óbito. Por isso, como não há a evidência muito boa e não há nenhum tipo de interferência, a recomendação contra, que é muito forte. Então, são 3 exemplos que trouxe para explicar como nós outros trabalhamos. Para chegar em algo prático, porque para levar aos colegas médicos, aos tomadores de decisão da instância pública ou privada, precisamos de algo mais fácil. Então, aqui ficou nossa imagem, nosso resumo de como se posicionam as drogas. Então, a Associação Pan-Americana de Infectologia, junto com a Sociedade Brasileira de Infectologia, recomenda fortemente o uso de nirmatrelvir e ritonavir para pacientes não hospitalizados, que não precisam de oxigênio, não precisam de hospitalização. A recomendação condicional, que é a sugestão favorável, se deu para tixamicilga, tanto para profilaxia quanto para tratamento de pacientes não hospitalizados, lembrando que agora já é uma informação que não cabe por conta das variantes, e monopiravir, remdesivir, tanto para pacientes hospitalizados quanto para pacientes não hospitalizados, baricitinib e tocilizumab. Nós sugerimos contra o uso de molnupiravir em pacientes não hospitalizados de baixo risco. Por exemplo, população jovem de 30 a 40 anos que não tenha comorbidade, que não tenha imunossupressão. Existem estudos que não mostram benefício, mas sim sugerimos molnupiravir para pacientes com alto risco
de evolução para a Covid grave. Alexandre, por favor, com o tempo, por favor. Sim, estou atento, Sérgio. Ok. Muito atento. 2 minutos e 30. Recomendamos contra o uso de hidroxicloroquina, então, uma recomendação forte, hidroxicloroquina e ivermectina nessa população. Então, veja, não é solamente uma reunião de expertos, não é solamente a opinião das pessoas, nós hacemos detalhadamente e nos debruçamos, penso que 8 horas da primeira reunião, mais 8 horas da segunda reunião, para poder analisar item por item, cada experto dando sua opinião, muito importante. Se eu, por exemplo, sou palestrante de Gilead, eu não posso votar quando há a discussão sobre Remdesivir, porque há conflito de interesse. E nós tivemos o cuidado de checar com cada possível conflito de interesse para ser. Então, lembrando uma coisa que a Gabriela me disse esta manhã, é uma metodologia muito detalhada, que mesmo os guidelines de IDSA e de ECMID não têm, apesar, obviamente, de serem documentos muito buenos. Então, como discussão final, nós hoje temos uma linha de cuidados completa contra a Covid, passando desde a prevenção com vacinas, desde o tratamento na fase leve com os antivirais que discutimos, ou mesmo o tratamento com antivirais em pacientes hospitalizados e uso de anticorpos monoclonais. Isso era muito diferente há 3, 4 anos atrás, quando nós não tínhamos absolutamente nada, muito menos o conhecimento e a estratégia de uso das informações. Excesso de informação pode ser prejudicial se não agrupamos, se não a estudamos com a metodologia correta, como lo vimos. Gostaria, terminando dentro do meu tempo, Sérgio, de nominar as pessoas que participaram e agradecer muitíssimo, principalmente a doutora Mônica Thurman, que nos deu todo o apoio a partir daquela reunião de Lisboa. Eu fui o coordenador, eu sou o primeiro autor, eu fui o coordenador da proposta. Tivemos a presença do painel de Dr. Alberto Chebabo, de Dr. Alfonso Rodrigo Morales, Carlos Starling, Cleve Pérez, Clove Arnes Cunha, David Delunha, Estevam Portela, Gabriela Zambrano, que está acá, Júlio Croda, Mônica Maria Gomes, Mônica Thurman, que está acá também, Dr. Sérgio, e um grupo de metodologistas que fez todo o hard work para a gente, para nós podermos avaliar com sabedoria todas essas informações. Gostaria de agradecer a atenção de vocês e convidar para conhecer os meus canais de divulgação científica, desde o tempo de Orkut, em que a internet era tudo selva. Eu tenho canais de divulgação, Instagram, @drbarbosa, canais no Instagram, no Facebook e YouTube. Muitas graças por la atenção. Muchas gracias, Alexandre. Era muy importante que se presentara esa conferencia para que comprendieran cómo fue que se hizo este consenso de colaboración entre la Asociación Panamericana de Infectología y la Sociedad Brasileña de Infectología. Y te felicitamos por esa gran dirección, porque fue conducida 100% por ti, con el apoyo de todos nosotros, pero con tu tenacidad fue que pudimos lograr estas guías para la región. Continuando con el programa de la tarde de hoy, vamos a tener a la doctora Gabriela Zambrano. La doctora es especialista en medicina interna, con máster en enfermedades infecciosas y profesora de infectología e inmunología de la Universidad Central del Ecuador y profesora de posgrado de medicina interna de la Pontificia Universidad del Ecuador. La doctora Gabriela también trabajó arduamente en lo que fue estas guías API-SADI, Sociedad Brasileña de Infectología, y ella nos va a presentar en la tarde de hoy vacunación de COVID-19 en América Latina. Gracias, doctora. Muchísimas gracias por la presentación, doctora Thurman. Estos son mis conflictos de intereses. Estas son las definiciones que yo utilizaré en cuanto a la presentación. Estos son los contenidos. Vamos a hablar de la introducción al contexto de la vacunación contra la COVID-19 en las Américas, la situación de la vacunación actual en nuestros países, la efectividad en real world data y las reflexiones de COVID-19 en LATAM.
Es importante contextualizar que en América, en nuestro territorio, la mayor tasa de mortalidad se la lleva América del Norte, seguida de Brasil. Pero este contexto no es del todo real. Nosotros estamos viendo aquí la diferencia en el número total de muertes en una crisis en comparación a las esperadas en condiciones normales, lo que se denomina exceso de mortalidad. Y aquí nuestros países, Perú, Ecuador, Bolivia, son los campeones. Perú tiene una estimación de puntaje P devastadora de mortalidad del 97%, Ecuador del 51% y Bolivia de 49%. Nosotros fuimos realmente los que sufrimos más de la pandemia. En cuanto a la epidemiología molecular y la repercusión en la vacunación, actualmente estamos viviendo las variantes eje 5 de preocupación, pero recordar que BA2.86 es totalmente divergente, ¿sí? Y que tiene 35 mutaciones adicionales y que muy probablemente puede escapar de la vacunación y de la infección natural por XBB. No es tan infectiva, en eso sí tenemos buenas noticias en cuanto a términos celulares. ¿En cómo está entonces Latinoamérica en cuanto a las variantes? Afortunadamente, la más común es XBB 1.5 y no se ha logrado desplazar a la XBB 1.5, es decir, todavía estamos protegidos por los refuerzos monovalentes que estarán presentes en otoño. Aquí nuevamente vemos, de acuerdo al registro de GISAID, que XBB 1.5 es la más prevalente y que no logra ser desplazada aún, al menos en América del Sur, por eje 5.1. De hecho, esto es del día de hoy. En Sudamérica, la variante más prevalente es XBB 1.5 y luego le sigue XBB 1.16. Logramos, como Latinoamérica, la tasa de vacunación que nos pidió la Organización Mundial de la Salud, 70%. Pero lamentablemente estos objetivos de vacunación no se alcanzaron en muchos de los países de ingresos medianos y bajos. Tenemos la proporción de vacunación contra la COVID-19 de Estados Unidos. Tenemos a Brasil también como el segundo país y en tercer lugar a México, pero estas son las dosis individuales. En cuanto a primo vacunación y esquemas completos, las Islas Caimán, Puerto Rico y Chile son los campeones a nivel mundial. ¿Qué número de países de la región usaron cierto producto vacunal? 48 países Pfizer-BioNTech, pero si vemos en realidad, son 60 países los que utilizan el vector de adenovirus no replicativo. Esto por la estrategia COVAX. Y en cuanto a las dosis de productos vacunales administrados, no tenemos información en Real World Data, pero sabemos que RNA mensajero y posteriormente Sinovac, vacuna inactivada, fue la más utilizada. Esto es para remarcar en mi país, el país de la región que más priorizó el personal educativo y docente, el Ecuador en primera fase, Nicaragua también, en fases intermedias Colombia y Guatemala y en fases tardías Argentina y Brasil. De lo que yo obtuve esta información para compartir ustedes es muy divergente y esto quiero compartirlo con ustedes. Todos los países utilizan un método diferente. Ahora sí vamos a hablar en todo caso de la situación de vacunación de las Américas. Región andina, Colombia. Colombia se inicia la vacunación el 17 de febrero de 2021. Dentro de los hitos de vacunación también ingresa el 2021 Sinovac, AstraZeneca y se describe también el uso de Janssen. Moderna ingresa el 25 de julio del 2021. De acuerdo al dashboard de la OPS, la distribución de los productos utilizados no consta, pero sabemos que al menos hay un 7% de Johnson. No tenemos información en el 91% del resto de Colombia. Para una población de 51.256.000 habitantes, fíjense que la primera y la segunda dosis es muy consistente, pero se ve claramente una caída entre la tercera y la cuarta dosis de 74%. Colombia logra la vacunación de 72% de su población, eso en cuanto a primo vacunación. Pero hablamos de esquemas de 4 dosis. ¿Cuánto realmente tiene de cobertura vacunal Colombia? Apenas 6%. Este es el número de muertes en Colombia. Desde el 6 de agosto del 2023 no se reportan nuevas muertes. Ecuador. En cuanto a los hitos, se inicia la vacunación el 20 de enero con Pfizer Comirnaty, posteriormente Sinovac Coronavac, AstraVaxevria, también desde el 19 de marzo, y usamos nosotros también CanSino, sobre todo para los cuarteles militares y también fronterizos. La distribución sí la tenemos, nosotros utilizamos en un 49% Sinovac, posteriormente 21% para Astra y 28% para Pfizer-BioNTech.
Para una población de 17 millones de habitantes, logramos una dosis muy consistente de 14 millones y estábamos a la par de Chile, hasta que en la tercera dosis logramos 7 millones y con comparación a la cuarta hay una caída del 74%. ¿Cuánto logró vacunar Ecuador? 79.6% de la población. Sin embargo, un esquema total de 4 dosis de apenas 19.8%. En muertes en Ecuador, buenas noticias. Llevamos 20 semanas sin mortalidad. Vamos a Perú. Se inicia la vacunación el 9 de febrero con producto vacunal Beijing CNBG. Posteriormente se adquirieron otros productos vacunales, Pfizer Comirnaty, AstraZeneca, y también se utiliza Moderna como dosis de refuerzo. Algo particularmente interesante es que se utilizan otras plataformas como Sputnik, Johnson & Johnson, Sinovac y Covaxin. Esta es la cifra de muertes en Perú. Al menos el dashboard nos dice que no hay muertes actualmente por COVID-19 desde el 30 de julio del 2023. En cuanto a la distribución de los productos utilizados para Perú, no tenemos información disponible, pero vemos que para una población de 33 millones de habitantes logran una dosis muy consistente de primera y segunda. Y también existe una caída entre la tercera y la cuarta de 69%. ¿Cuánto logra Perú? 86%, con un esquema de 4 dosis de 24.6%. Hablemos de Brasil. Brasil inicia la vacunación el 17 de enero con Sinovac, Coronavac y posteriormente AstraZeneca en el 2021, Pfizer y Johnson. En cuanto a la distribución, 47% para Pfizer, 30% para Astra, 22% para Sinovac y 1% no disponible. Para 213 millones de habitantes se logra consistente primera y segunda dosis y hay una caída, a pesar de que la vacuna se vuelve libre para todos en Brasil, de 67%, tomando en cuenta que la tercera dosis bivalente ya se daba desde la segunda dosis adicional. Este país tiene, en cuanto a la administración de bivalentes, 1 millón de dosis. Aquí tenemos 80.4% de vacunación, de cobertura vacunal, pero si vamos a las 4 dosis, es también de 13 al 25%. El número de muertes es en Brasil, es 168 muertos en la población hasta el 30 de julio del 2023. Argentina. Se inicia la vacunación con Gamaleya. Posteriores hitos se inician también S2 Covishield, Beijing, AstraZeneca, Moderna, CanSino, Pfizer, y la distribución es para AstraZeneca, Pfizer BioNTech, Beijing y Moderna. Para una población de 45 millones se logra una primera y segunda dosis muy consistente en Argentina. Se utiliza también vacuna bivalente desde la quinta dosis. Existe también una caída entre la tercera y cuarta dosis de 67%, lográndose 83.5% de cobertura vacunal con 4 dosis de vacunas se logra 20.8%, sin tener en cuenta la bivalente. Este es el número de muertes, no se registran nuevas muertes en Argentina. Vamos a Chile. Chile es una situación muy particular en Latinoamérica. Ellos comienzan con Pfizer, posteriormente entran a Sinovac, Astra, CanSino y el producto de Moderna inicia su uso el 2 de febrero del 2022. Hay que tener en cuenta que Chile es el campeón de las pautas heterólogas, puesto que no se utilizaban pautas heterólogas hasta que Chile y Argentina las comenzaron a investigar. Y ellos inician con Sinovac, posteriormente con Pfizer BioNTech e incluso inician bivalente de forma temprana. Miren lo que pasa con Chile, es totalmente diferente a Latinoamérica. Para 19 millones de habitantes, una primera, segunda, tercera y cuarta dosis consistente. ¿Sí? Apenas de una caída de 25% entre la tercera y cuarta dosis y ellos ya comienzan a utilizar bivalentes desde la primera dosis adicional. Desde el 6 de agosto del 2023 nos registran nuevas muertes en Chile y ellos son los que hacen el estudio de vacuna inactivada que también inspira al Ecuador para poder utilizar Coronavac. En cuanto a las tasas de población, son los campeones, 92.2%, con un porcentaje total de 4 dosis de 67%. Paraguay. Se inicia la vacunación el 22 de febrero con Gamaleya y Sputnik y posteriormente para pautas heterólogas Sinovac, Beijing, AstraZeneca, Bajarac, Covaxin, Yulpar, Moderna y Pfizer.
Estas son las distribuciones de los productos utilizados en Paraguay. Vemos que Pfizer-BioNTech es la más utilizada. Para una población de 7 millones de habitantes logran una primera y segunda dosis muy consistente y una caída de 79% entre la tercera y la cuarta dosis, lamentablemente. Logran una cobertura de 49.2% de la población general y un porcentaje total de esquema de cuarta dosis de 10.1%. Este es el número de muertes en Paraguay. En Centroamérica, hay que mencionar a Panamá, Costa Rica y Guatemala. Panamá inicia la vacunación el 20 de enero. Vaxzevria y también se utiliza Pfizer. Esta es la distribución de las vacunas. Vemos que en Panamá tenemos una situación muy particular. Solo se utiliza plataforma RNA, tanto para monovalente como para bivalente. Y para una población de 4 millones, una primera y segunda dosis muy consistente, con una caída de 86% entre la tercera y cuarta dosis adicional, teniendo ya una bivalente como cuarta dosis. Se logra una cobertura de 72.4%, pero apenas un 10% de 4 dosis bivalentes. Este es el número de muertes en Panamá. Tenemos Costa Rica, que también ingresa con Pfizer. AstraZeneca y Moderna son también plataformas. Los productos de inmunización particular no están realmente distribuidos, pero para una población de 5 millones logran una primera y segunda dosis muy consistente y una caída de 59% entre la tercera y la cuarta dosis. Las muertes desde el 31 de julio no se han reportado. Guatemala, hay que hablar de Guatemala. Se inicia la vacunación el 15 de marzo con Covishield, AstraZeneca, Gamaleya Sputnik, Pfizer. Pero el producto inicial fue Moderna, en un 42%. Para una población de 18 millones de habitantes, la primera dosis es de 8 millones, la segunda de 7 y la tercera y cuarta dosis muestra una caída del 85%. Tiene una cobertura apenas de 39% con un porcentaje total de esquemas de 8.3 y no se informa sobre la vacuna bivalente. En el Caribe vamos a hablar de Cuba, República Dominicana y Haití. Cuba es un caso muy particular. Ellos utilizan Finlay Soberana y BioCuba Pharma. No se dispone de información acerca de las fechas de incorporación del arsenal terapéutico. La distribución de productos utilizados para la inmunización tampoco se dispone por OPS. Pero interesante que para una población de 11 millones, ellos sí logran una primera, segunda, tercera y cuarta dosis bastante consistente de acuerdo a la data, con un 88.6% de cobertura en la población general en cuanto a prima vacunación y un 75% en cuarta dosis, aunque sea esquema monovalente. República Dominicana inicia el 16 de febrero con S2 Covishield, posteriormente Sinovac, Coronavac, AstraZeneca, Pfizer y Beijing CNBG. En cuanto a la distribución de los productos de dashboard, no los tenemos presentes, pero para una población de 10 millones de habitantes logran una primera y una segunda dosis muy consistente. En cuanto a la tercera dosis, hay 2.500.000. No hay data sobre la cuarta dosis, pero sabemos que se está administrando de forma voluntaria, aunque el dato no se está registrando. Llegan a una cobertura de 55.7% de su población general y no tenemos data de la cuarta dosis. Para el 30 de abril ya no existen muertes en República Dominicana. Tenemos que hablar de Haití. Ellos tienen Moderna, Johnson y Pfizer. Esta es la distribución de los productos vacunales. Para una población de 11 millones, logran una primera dosis de apenas 313.000, con una segunda dosis de 142.000 y no tienen ni tercera ni cuarta dosis. Es decir, menos del 3.1% de la población general. Las muertes en Haití lamentablemente no se han reportado. Vamos a Norteamérica, México. Inicia la vacunación el 24 de diciembre del 2020 con CanSino, que comenzó a usarse desde el 1 de enero del 2021. Moderna comenzó su uso el 13 de enero. Posteriormente Janssen y Johnson, AstraZeneca, Vaxzevria, Sinovac, Gamaleya y BioCuba Pharma Abdala también se utiliza en México. En cuanto a la distribución de los productos utilizados para la inmunización, AstraZeneca en el primer lugar, posteriormente tenemos a CanSino, tercero Pfizer-BioNTech. Para una población de 130 millones de habitantes logran una primera y una segunda dosis muy consistente y hay una tercera dosis, pero no tenemos acceso en México a la vacuna bivalente. Tienen 62.4% de cobertura en cuanto a prima vacunación, pero como no hay acceso a bivalente, tampoco tenemos el porcentaje con 4 dosis.
Estados Unidos, vamos a ver, y con este terminamos. Estados Unidos entra a través de esta plataforma de operación Warp Speed, que sí tiene fondos, que tiene tecnología, ¿sí? Que tiene grandes alianzas con la academia y gubernamentales. Inicia con Pfizer Comirnaty el primero en el 2020, posteriormente Moderna, Janssen & Johnson, Novavax, que también ingresa a través de OPS, actualmente Pfizer y Moderna. Y este 11 de septiembre se aprueba por la FDA el refuerzo de vacuna monovalente Spikevax, una decisión que desaconseja el uso de vacunas bivalentes en Estados Unidos. La distribución, Pfizer, posteriormente Moderna, y para una población de 392,000 personas logran una primera y segunda dosis muy consistente, pero a pesar de tener libre la vacuna y una cuarta dosis de bivalente, tienen una caída de 22% entre la tercera y la cuarta dosis, con 56 millones de dosis de bivalente. Logran una cobertura del 69.3% con un porcentaje de esquemas completos con refuerzos de cuartas dosis de 40%. Este es el número de muertes en Estados Unidos, se diferencia del resto de Latinoamérica porque ellos sí tienen persistencia de la mortalidad, registrándose inclusive un aumento de mortalidad, más de 10% en la última semana según los datos de la CDC. Lo que sí es cierto es que después de la vacuna bivalente bajaron la tasa de hospitalizaciones. Hablemos de real world data. ¿Cuál es la efectividad de las vacunas en Latinoamérica? Este trabajo publicado en Lancet, que se hizo realmente en países como Colombia, Brasil, Chile y Argentina. Mi país no pudo participar. Excluyó pautas heterólogas, nos da realmente los resultados de hospitalización. ¿Cuál de las vacunas funciona más para prevenir la hospitalización? Y aquí, sin conflicto de interés alguno, 82% para Moderna, 76% para Pfizer, 65% para AstraZeneca, 57% para Gamaleya Sputnik, 53% para Sinovac y 46% para Janssen. En cuanto a resultados para evitar la mortalidad, la primera plataforma es Moderna, seguida de Pfizer, luego AstraZeneca, 64% para Sinovac Coronavac. Y fíjense lo que sucede aquí con el factor de riesgo de muerte odds ratio negativo. Al parecer, utilizar Gamaleya Sputnik y Janssen puede ser un factor en contra de evitar la mortalidad. Este estudio tuvo sobre representación de datos del Brasil, lo que podría generar distorsiones dadas las olas de gamma y delta ocurridas en este país. Y por último, las reflexiones en cuanto a la TAN, en cuanto a la vacunación en la TAN, y esto quiero agradecer al doctor Sabio por sus consejos. En América del Sur, el porcentaje de vacunación con primo vacunación cumplió las metas de la Organización Mundial de la Salud, pero hay heterogeneidad del tipo de plataforma en cuanto a la cuarta dosis. Para países como Chile, Panamá y Estados Unidos se inician bivalentes en la cuarta dosis y otros como Ecuador, Argentina y Perú empiezan bivalentes desde la quinta. Existe divergencia en cuanto a los intervalos entre cada producto de vacunación. Por ejemplo, Chile 4 meses entre vacuna y Ecuador más de 6 meses. El Caribe representa la región donde existe la menor tasa de vacunación, de primo vacunación de la región, por el caso de Haití. En Centroamérica hay gran heterogeneidad en el cumplimiento de al menos 2 dosis de esquema vacunal, existiendo países que tienen una cobertura muy debajo de la media regional. En lo que se refiere a la aplicación de dosis de refuerzo, tercera, cuarta bivalente, existe una tendencia general a la disminución marcada en la proporción con la tercera y la cuarta dosis frente a la primo vacunación. Pero hay excepciones. ¿Y cuáles son? Chile y Cuba. Ellos lo logran. Algunos países, en base al argumento de inmunidad híbrida y colectiva, con disminución de muertes en las últimas semanas epidemiológicas, porque como ustedes vieron, las muertes bajan, despriorizarán la necesidad de vacunar. No es una política adecuada hacer esto. Se debería optar por colocar nuevamente en agenda un refuerzo monovalente para la TAM, y en eso somos responsables nosotros, realizando guías y documentos. Hay que regular el calendario sin revisar esquemas previos de manera estacional.
Estas son las tasas de vacunación que se logran a finales del 2021, tanto para prima vacunación como para dosis de refuerzo. Y luego de que en 6 de mayo del 2023 se anuncia por la OMS la fase de emergencia, caen las tasas de vacunación con cuartas dosis bivalente. Si nosotros estamos viviendo eje 5.1 y BA 2.86, ¿cuáles son los países que realmente están protegidos para una nueva ola? Chile y Estados Unidos, no hay más. Con esta reflexión quiero agradecer al Departamento de Epidemiología y Medicina Tropical de la Universidad Central del Ecuador, al doctor Marcelo Aguilar y Guillermo Fumayor, quienes aportaron esta información para la conferencia, a la doctora Paulina Celi, quien motivó nuestra participación en API, a la doctora Thorman y el agradecimiento también a SBI y a diferentes miembros de API que están presentes aquí, mis hermanos peruanos sobre todo, que compartieron la data para esta presentación. Muchísimas gracias, doctora Zambrano, por las informaciones epidemiológicas y bien actuales del problema de la COVID-19 en nuestra área. La última ponencia es de la doctora Ho Hee Lee, que es coordinadora de infectología en una UTI del Hospital de las Clínicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de São Paulo, y es miembro del Comité de COVID-19 de la Sociedad Brasileña de Infectología y consultora de la Organización Panamericana de Salud también para el tema. Doctora Ho va a hablar sobre las complicaciones de COVID longa y que es muy interesante. Tenemos muchísima dificultad para manejar este tipo de pacientes y doctora Ho tiene una experiencia bárbara. Por favor. Buenas tardes. Yo pido disculpas, yo no hablo español, yo voy a hablar despacito en portugués. Agradeço ao comitê organizador pela invitação. Eu vou compartilhar com vocês um pouquinho o que sabemos até hoje a respeito de long COVID. Como todo mundo sabe, a definição mais aceita para long COVID é qualquer sintoma que a pessoa persiste ou apareça, ou sintoma nova, que aparece depois de 30 dias da infecção aguda. Lembrar que a gente pode estar falando também de pessoas que tiveram quadros leves na infecção aguda. E a gente também sabe que esta manifestação pode acometer qualquer órgão, qualquer parte do nosso corpo. Inclusive, alguns sintomas que não tem como fazer uma avaliação objetiva e depende muito do relato do próprio paciente. Como consequência disso, a literatura coloca que a gente tem muita dificuldade de saber, afinal, qual é a prevalência de pós-Covid. Todos os estudos são retrospectivos, depende do relato dos pacientes e a gente não tem uma metodologia adequada de fazer esta avaliação. Então, afinal, qual é a prevalência de long COVID, de complicações de COVID tardia? A gente sabe que a prevalência depende da gravidade na infecção aguda, parece depender da variante de SARS-CoV-2, parece depender do tempo de avaliação desse paciente, assim como depende de alguns mecanismos de fisiopatologia e de risco dos pacientes, no risco individual dos fatores de risco. Temos aqui uma grande meta-análise que avaliou quais tipos de sintoma temos mais prevalente, isso primeiro em relação a 3 meses após infecção aguda. Podemos ver que manifestações neurológicas e mentais são os mais prevalentes. Porém, sintoma como fadiga também é muito relatado nos primeiros 3 meses. Não esquecendo também sintomas relacionados à dispneia, principalmente pacientes que tiveram acometimento respiratório mais importante. Na avaliação de
6 a 9 meses, a gente percebe que tem uma leve mudança em relação à prevalência dos sintomas. Essa prevalência mantém uma certa importância da parte neurológica e mental, mas aumenta de uma forma interessante a queixa de fadiga aos esforços. Os pacientes têm um cansaço ao esforço físico. Não bastasse isso, começar a aparecer queixas de dor articular, dor muscular. E um pouco mais, depois de 12 meses, de 9 a 12 meses, os sintomas continuam aparecendo e aí começa a ter aumento de queixa de perda de olfato e paladar. Que interessante, na fase inicial os pacientes não queixavam muito, mas torna-se importante a partir de 9 meses. E o mais interessante, depois de 1 ano, percebemos que sintomas de saúde mental são os mais importantes, mas uma parte muito importante de pacientes mantém a queixa de dispneia. Junto com isso, também a de fadiga e outras alterações articulares, fazendo com que, dependendo da avaliação que a gente coloca, essa prevalência é muito variável. E o mais interessante, a prevalência dos sintomas depende também da gravidade na fase aguda da doença. A gente pode ver pacientes hospitalizados, com exceção de queixa de saúde mental, todos os outros sintomas é muito mais importante em pacientes que necessitaram de hospitalização versus pacientes que não necessitaram. Inclusive em relação aos sintomas gastrointestinais e outros sintomas sistêmicos. E não bastasse isso, a gente percebe que, mesmo na avaliação depois de 720 dias, o risco de óbito dessas pessoas é muito maior para aquelas pessoas que necessitaram de hospitalização versus pacientes que não necessitaram de hospitalização, tanto em relação ao risco de morrer ou em relação a risco de reinternação hospitalar. Então, isso torna fundamental a gente entender por que isso. Em relação a esse aspecto de necessidade de hospitalização em pessoas que tiveram forma grave da doença, que foram hospitalizados na fase aguda, aí vem a grande questão. Qual é a diferença de long COVID com o que a gente chama de síndrome pós-internação em unidade de terapia intensiva? Não sei quantas pessoas aqui conhecem esse síndrome, mas é um relato, uma coisa que tem sido dada a importância, principalmente a partir do início da década passada. Quem tem estudado mais isso? Médicos intensivistas e médicos paliativistas. Em relação a outras especialidades, as pessoas dão muita pouca importância em relação a essa síndrome. De tal modo que, quando eu fiz essa pesquisa na semana passada, temos menos de 700 artigos sobre isso. Mas vocês podem observar, os primeiros artigos começou em 2012. E só em março de 2020, a palavra pós-intensive síndrome virou palavra-chave dentro do PubMed. Então, será que realmente a COVID longa em paciente hospitalizado é diferente? Vamos dar uma olhada qual a definição de síndrome pós-UTI. A síndrome pós-UTI é exatamente igual à COVID longa. Pode ser sintomas novos, sintomas que persistem, sintomas físicas, mentais, cognitivas, e que pode persistir por mais de 30 dias, inclusive mais de 12 meses. Como a gente vê nessa revisão aqui, que avaliou pacientes depois de internação na UTI em relação a sintomas físicas, mentais e cognitivas. A gente vê que a prevalência é muito alta também. Então, será que em relação a pacientes com COVID que internaram na UTI, a gente está falando de uma sobreposição de quadro? Esse quadro de pós-COVID, na verdade, tem uma sobreposição de síndrome pós-UTI. Então, isso é algo que a gente tem que pensar, especialmente
pelo fato de a gente não conseguir fazer uma avaliação objetiva desses pacientes. E aí, em relação a variantes, provavelmente todo mundo aqui que atende paciente com Covid tem percebido a redução dessa queixa. O que a gente tem em relação aos dados até agora? Esse estudo foi publicado em 2022, comparou prevalência de long Covid entre variante Delta e variante Ômicron. Podemos observar, independente da faixa etária, a variante Delta foi muito mais importante de ter queixa de long Covid do que variante Ômicron. E o mesmo foi observado nesse estudo, que comparou as 4 principais variantes, Alfa, Delta, Ômicron e a cepa original. E a gente pode observar que Ômicron provoca muito menos síndrome pós-Covid. Mas a pergunta é a variante que é menos grave que causa isso? Ou as pessoas já tinham algum tipo de proteção parcial que protege contra sintomas de pós-Covid? Essa é uma pergunta que, nesse momento, não temos resposta. E aí, o que a gente sabe em relação à fisiopatogenia e fator de risco para Covid longa até o momento? A gente sabe que, na infecção aguda, a gente tem um processo inflamatório muito importante, principalmente a nível de parede vascular. E esse processo provoca trombose, que todo mundo lembra aqui em relação ao risco de trombose na infecção aguda de Covid. Aparentemente, aquelas pessoas que têm uma incapacidade de fazer a fibrinólise pode provocar esse quadro prolongado. E, além disso, esse quadro prolongado pode fazer um processo de novo, ter microtrombos em diversos tecidos e, ao mesmo tempo, ativando a resposta inflamatória, fazendo com que essas pessoas tenham maior risco de ter manifestação de pós-Covid. E essa persistência de ativação vascular causa um dano não reparável, não completamente reparável, no tecido vascular. Simultaneamente, mantém a ativação da resposta pró-inflamatória e, por fim, alguns estudos mostram que a persistência de algumas partículas virais pode sim provocar a perpetuação dos sintomas. Aí sim, talvez quem tomou vacinas está protegida contra a síndrome pós-Covid, uma vez que reduz o risco de persistência dessas partículas virais. Em relação ao mecanismo genético, a gente tem alguns estudos que mostram que, aparentemente, gene ligado ao FOXP4, que é um gene importante para a ativação de células pulmonares e resposta imune, está envolvida no mecanismo de pós-Covid. Dependendo do gene que está presente na produção dessa enzima, pode favorecer ter essa ativação um pouco mais importante. E aí, aparentemente, todo esse mecanismo inflamatório é suficiente para explicar por que tem acometimento orgânico tão diferente. Temos estudos em relação ao acometimento cardíaco que mostra que o sistema de autoimunidade é suficiente para explicar as alterações cardíacas, assim como manifestação de desautonomia por inflamação do nervo vago. E também em relação à persistência de alteração de olfato e paladar. Esta resposta inflamatória tão importante pode levar à necrose de células responsáveis por olfato e paladar, causando esse quadro irreversível. Em relação ao fator de risco, a gente, depois de tantos anos, finalmente a gente tem uma grande meta-análise avaliando quem são as pessoas que têm mais fator de risco para ter pós-Covid. Aqui incluiu mais de 860 mil pacientes e observou que mulheres, principalmente idosas, que têm algum grau de obesidade e tabagismo são os que têm mais risco para desenvolver pós-Covid. E, lógico, os que precisaram de hospitalização, principalmente no âmbito de terapia intensiva. E esse estudo também mostrou
quem tem mais de 2 doses de vacina está protegida contra pós-Covid. E em relação ao tratamento e manejo clínico, o que a gente sabe até agora? Infelizmente, a gente não sabe nada. Esses 2 artigos foram publicados agora nesse ano, que os especialistas perguntam: cadê os estudos sobre manejo de pós-Covid? Todo mundo, cada um tenta fazer de um jeito, e a gente já entrou numa variante, aparentemente, que causa menos Covid. E até agora, a gente não conseguiu colocar processo de atendimento para quem tem pós-Covid. Somente agora, esse artigo é de junho desse ano, e esse outro trial de agosto desse ano, propondo estratégias combinadas de atendimento de paciente pós-Covid. O que sabemos até agora, então? Quem a gente precisa pensar sobre que pode ter pós-Covid? Uma vez que estamos falando de uma doença em que pode aparecer sintomas tardiamente e que a gente não tem ainda um processo de avaliação bem estruturada, provavelmente precisamos distribuir cartazes para a população saber o que é pós-Covid. Orientar os pacientes a saber quais são os sintomas possivelmente relacionados a pós-Covid, de tal modo que eles possam procurar espontaneamente quando têm esses sintomas. Mas acredito que precisamos ter estratégias bem estruturadas para poder fazer uma avaliação adequada em relação a quais são os sintomas que existem, para podermos saber melhor em relação à prevalência de pós-Covid. E, junto com isso, não esquecer os grupos que fazem parte de fator de risco alto para pós-Covid. Esses, sim, precisam ser feitas avaliações direcionadas, objetivas, e não esperar procurar espontânea para avaliar se tem ou não tem sintomas de pós-Covid. E quando fazer essa avaliação? Lembrar que estamos falando de uma doença que pode aparecer 30 dias após a infecção aguda. Nesse caso, tem que lembrar também que pode ter novos sintomas. Por isso, não tem quando, e sim a qualquer momento. Qualquer momento que o paciente teve Covid e tem um sintoma novo, precisa passar por essa avaliação. Mas não esquecendo pessoas que precisaram de hospitalização. No momento da alta hospitalar, precisa fazer uma avaliação, especialmente quem ficou internado em ambiente de terapia intensiva. E aí, onde fazer essa avaliação? Idealmente, para pacientes que ficaram hospitalizados, fazer a avaliação no primeiro retorno ambulatorial. Mas não esquecer, para pacientes não hospitalizados, a avaliação ideal é a nível de atenção primária. E a gente tem alguns exemplos de como é importante a atenção primária. A gente tem que lembrar que a atenção primária precisa envolver diversas disciplinas. Não é só médico, muito menos médico especialista. O que precisamos? Avaliação de fisioterapeuta, avaliação de psicólogo, juntar também em relação ao assistente social, além dos próprios médicos e enfermeiros, para poder fazer uma avaliação completa e, junto com isso, propor estratégia de tratamento completo. Não esquecer também trabalhos de grupo, de que um paciente muitas vezes pode ajudar outro paciente em como reconhecer o sintoma de pós-Covid. E aí, na atenção primária, como fazer isso? Então, primeiro, precisamos ter questionário estruturado para fazer uma triagem inicial para identificar todos os sintomas que o paciente possa ter. E aí, de novo, estamos falando que o paciente pode ter mais de um sintoma ao mesmo tempo. Por isso, essa avaliação, idealmente, é ser global e com diversas categorias de profissional de saúde. Também, lembrar que esse manejo multidisciplinar tem que usar estruturas que o paciente consiga chegar. Não adianta colocar atendimento de pós-Covid em grandes centros altamente complexos.
grande parte dos pacientes não tem acesso a esses centros. Então, para que serve esse cuidado altamente especializado? Para fazer a avaliação periódica, mas o mais importante, atendimento guiado, para conseguir ajudar quem está na atenção primária a fazer esse atendimento completo. Temos artigo que mostra aqui, avaliação individual, por exemplo, de reabilitação pulmonar, o paciente melhora menos do que aqueles que têm avaliação, têm atendimento completo com outras especialidades. Então, lembrar que estamos falando de uma síndrome que tem diversos sintomas ao mesmo tempo. Então, atendimento tem que ser todo mundo junto para oferecer uma recuperação também em todas as queixas do paciente. É isso. Muito obrigada. Muchas gracias, doctora Hu, por su presentación bastante explícita. Tiene toda la razón. Muchos de los pacientes no reconocen los síntomas y no saben cómo expresar. Y si no notificamos, y si el paciente, que es la fuente de la notificación, no llega al centro de salud refiriendo la dolencia, no vamos a poder tener estadística ni podemos saber al final cómo vamos a manejar este long COVID. Muchas gracias. Ahora pasamos a la sección de preguntas. Si el público tiene alguna pregunta, por favor, hay un micrófono a mitad del salón. Yo, si nadie se anima por ahora, yo quisiera hacerle... el micrófono está acá. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, mire el micrófono acá. Por favor, habla tu nombre y el país y el servicio que trabaja, por favor. Sí, soy la doctora Giselle Romasanta, trabajo como pediatra en Fundación Hospitalaria. He estado en el Congreso de Infectología Pediátrica en abril no tengo el dato exacto, pero hubo un médico español que comentó de una vacuna que estaba, creo que ya presentado en el Comité Europeo, que probablemente se iban a hacer una vacuna de COVID en que no hubiera que revacunarse anualmente. O sea, no sé en qué estado están las investigaciones porque no he tenido más información. Gracias. Habla. Sí. En cuanto a vacunas pediátricas, realmente no podría yo dar una buena postura en realidad. Como tuve el problema con el micrófono, no sé si la doctora... Sí, está allá, te escucho. Sí, no, en este momento yo no podría describir de vacunas pediátricas porque realmente solo hago cobertura de vacunas en adultos. ¿En adultos? ¿De qué plataforma? Perdón. Hay vacunas que están en estudio en fase 3, 4. En España conozco una que también va a salir, pero realmente no. Hay que ver siempre que esté aprobada por OPS para que de ahí, a través de PAHO, que funciona como una especie de banco, se distribuye a los países de Latinoamérica. Más ahora las vacunas bivalentes estarían descontinuadas y no recomendadas. Necesitamos monovalentes. Por ejemplo, en Argentina existía ARVAC bivalente propia de Argentina, pero ahora que necesitamos monovalentes, ¿dónde quedan las bivalentes? ¿En qué postura? Ya están descontinuadas. Sí, hablo. Y una cosa más que, por ejemplo, en Brasil no vamos a tener más la bivalente, va a ser la monovalente. Está en aprobación ahorita de Pfizer-BioNTech y también se va a empezar de Moderna, también la presentación. En Estados Unidos
creo que ayer o pasado ayer se aprobó todo la monovalente con la variante de Omicron ahora y es lo más importante. Vamos cambiando la cosa, vamos volviendo a pensar diferente cómo que vamos a tratar todo. Alexandre quería hablar alguna cosa. Sí, lembrando que la aprobación que ontem lo CDC recomendó junto con la guía de FDA de los días anterior de ayer fue de que las vacinas de mRNA mensajero son aprobadas acima de 6 meses. Entonces, ambas las industrias, tanto Pfizer quanto Moderna, agora tem aprovação nos Estados Unidos. Isso vai se estender por o mundo com uma dose sazonal. Nós não vamos mais falar em esquemas prévios. Agora é uma vacina como é a vacina de influenza para grupos de maior risco, pero está aprovada up to 6 months, acima de 6 meses. Então, creio que é uma iniciativa que todos os países irão adotar. Doctor Eduardo Savio, el presidente de API, por favor. Sí, Eduardo Savio, infectólogo de la Unidad de Infectología del Hospital Evangélico de Montevideo. Los felicito por la presentación tan interesante y específicamente la doctora Zambrano hacía referencia a las coberturas vacunales en toda la región, los esquemas primarios y las dosis 3, 4, eventualmente 5. Muchos de nosotros tenemos la percepción de que realmente hay caídas en tercera y cuarta dosis y por tanto esa inmunidad adquirida por vacunas se va debilitando. La pregunta para la mesa o para la doctora Zambrano o el comentario es, bueno, viendo que la vacunación va disminuyendo en muchos países, ¿no cree usted que los sistemas de salud de nuestros países deberían repensar la situación y comenzar a actuar con lo que se tenga, que puede no ser lo mejor? Obviamente una bivalente sería ideal, no todos contamos con ella. La FDA, como ellos dijeron, esta semana ya propone la vacuna de RNA mensajero que esté más cercana a la cepa Omicron dominante en todo el mundo. Entonces, por lo tanto, ¿qué hacer? ¿Esperar a que eso llegue también a Latinoamérica o desde ahora intentar aumentar con la bivalente que ya tenemos? Actualmente la variante más prevalente es XBB 1.5 y XBB 1.16. Si nos vamos a la epidemiología molecular, que es el origen, tenemos la necesidad de priorizar con los estados de Latinoamérica una vacuna monovalente urgente, tal cual como está haciendo Estados Unidos, antes del otoño de este año. Porque ¿qué va a suceder? Que se va a juntar la influenza, el virus sincitial respiratorio, las nuevas variantes de COVID-19 y también influenza aviar para finales de este año. Entonces, ¿cuál es el mensaje y qué podemos hacer nosotros? Justamente llevar la data. Latinoamérica no está cubierta. El país que está protegido es Chile, con bivalentes, y Estados Unidos. Y el resto vamos a tener un pico. ¿Sí? Y en ese sentido tenemos ¿cuánto tiempo para hacerlo? Menos de un mes. En ese sentido, la guía que realizó SBI con API tiene todavía vigencia. Necesitamos antivirales entonces, porque se nos viene un brote. Y tenemos que actuar con lo que tenemos. Gracias a eso también tenemos la guía que nos ayuda a actuar bajo la mejor evidencia. Es la combinación, los antivirales no dejan de ser vigentes y las vacunas monovalentes como estrategia única, además de la prevención de otros virus respiratorios, son prioridad ahora para Latinoamérica. Entonces el mensaje que nosotros llevamos a través de los CAPIs, por ejemplo en Ecuador, es ese. Pero ¿cuál es el argumento con el cual se valen las naciones? No hay muertes. Y si no hay muertes, ¿por qué vamos a comprar monovalentes? En todo caso, aprendamos de la historia.
En todo caso, sabemos que la inmunidad híbrida, sabemos que somos una población súper expuesta, que utilizamos pautas heterólogas, pero eso no nos deja la noción de que debemos prevenir. Entonces, el mensaje es urgente monovalente para Latinoamérica y medicina basada en evidencia para tratamiento de COVID-19. Solo hacer una complementación sobre que habló la doctora Zambrano. Por ejemplo, en Brasil tenemos Paxlovid gratuito por el sistema de salud del país. Claro, hay una elaboración de una guía con las recomendaciones. E increíblemente, la persona no lo prescriben el Paxlovid para los ancianos 60 plus y para los inmunosuprimidos, y tenemos un problema porque se va a caducar la medicación. Otro problema que vamos a tener en el país. Yo no consigo comprender cómo nosotros de Latinoamérica no conseguimos entender la situación. En cada país es muy distinto, pero mira, si en Brasil tú lo tienes el antiviral y tú no lo usas, y no lo usas porque te olvida, y no lo usas porque no sabe manejar, es el otro punto. Y la sociedad lo enseña a los médicos, y ellos no consiguen comprender y manejar el tratamiento adecuado. No sé qué podemos hacer, no sé qué pasa con nosotros. Pasamos tanto problema, aprendemos con tantas muertes y nadie comprende cómo que vamos a hacer. Ese es otro punto que me gustaría complementar y hablar con los colegas. Mónica, ¿quiere hablar algo? No, yo no quiero hablar, yo quiero dar el chance a las personas que están en fila que tienen preguntas. Gracias. Hola, buenas tardes. Samuel Vanegas, encargado de División de Infectología de un Instituto Nacional en Ciudad de México. 3 cosas. La primera, en cuanto a las guías terapéuticas, sé que no estaba dentro de las preguntas a investigar, pero ¿qué opinión les merece el uso extendido de Paxlovid o en qué contextos? Y sobre todo pensando en prevención de long COVID. La otra es referente a la vacuna Abdala. Es una pregunta quizá capciosa y quisiera conocer la opinión de la doctora Zambrano. Y la tercera, como adenda, justo en México está sucediendo lo mismo con el Paxlovid. Hay mucho, se usa muy poco, se está caducando y aún así lo seguimos utilizando, pero de una manera muy pequeña, pues, sabiendo que se ha comprado una gran cantidad de fármaco en el país. Gracias. A respeito do uso por um tempo mais prolongado de Nimatovir e Ritonavir, pessoas que têm maior imunossupressão são pessoas que podem ter mais chance de ter o chamado rebound, ou o rebote virológico. É um fenômeno que foi visto com Paxlovid desde o início da comercialização nos Estados Unidos, no início do segundo semestre do ano de 2022. Dr. Fauci, que sabe bem o rebote viral que he hecho com o Dr. Fauci. Sí, pero no hay estudos clínicos randomizados que mostram o benefício de se estender o tratamento, a não ser em série de casos, para pacientes imunossuprimidos, pacientes principalmente transplantados de células-tronco, pacientes transplantados de órgãos sólidos e também pacientes recebendo quimioterapia. Nesses pacientes, se lo trata com Paxlovid e mantém sintomas e o paciente continua virêmico com PCR positivo no suave nasal, pode estender para 10 dias de tratamento. Afora esses pacientes, mesmo falando de pacientes mais viejos, com mais idade, não se vê benefício clínico, lembrando que na evidência que citei anteriormente para imunossuprimidos foram de série de casos, não foi um estudo clínico randomizado mostrando tal benefício. Doctora Pilar Ramón, por favor. Gracias. Pilar Ramón, trabajo en la Organización Panamericana de la Salud
en Washington. Y primero, una felicitación enorme a la mesa. Creo que los temas han sido de máxima actualidad, bien engarzados y complementarios, ¿no? Así que felicitaciones. Y mi pregunta va sobre todo hacia las guías de tratamiento, ¿no? Pensamos que es una de las herramientas más útiles, que más vidas pueden salvar si se aplican correctamente, ¿no? Y ahí tenemos el desafío de la aplicación. Entonces, tengo dos preguntas al respecto. Reconociendo, ¿no?, el valor que tiene la API y con la alianza con la Asociación Brasileña de Infectología para generar guías clínicas, me pregunto si van a ustedes a valorar la actualización, la revisión de esta guía, cuándo, y si la van a acompañar quizás de un plan de diseminación o implementación o alguna estrategia en la que pudieran también dar alcance a las instituciones, por ejemplo, ministerios de salud, OPS y otros socios que puedan facilitar la diseminación. Y de alguna forma también enlazarla con las guías globales que propone la Organización Mundial de la Salud. Esa sería mi pregunta y comentario. Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Sí, nuestro grupo painel de expertos tiene una programación de una actualización de esas recomendaciones, porque ahora nosotros tenemos más un tipo de evidencia, no solamente los ensayos clínicos randomizados, pero los dados de real world data, los dados de los grandes estudos de efetividad. Sabemos hoy que algunos antivirales ya no son tan efectivos, anticuerpos monoclonales también. Entonces, vamos a hacer una revisión agora para 2024. Estamos trabalhando, inclusive, numa proposta de um guideline também para vacinas, que incluindo vacinas para adultos, usando uma metodologia semelhante. A última questão, a disseminação. Esse artigo foi publicado em uma das revistas com fator de impacto, penso que 16 ou 17, todas as organizações de saúde regionais, OPAs, foram notificadas. E agora o problema é não digo na uniformização, pero os países são muito heterogêneos. Como disse Sérgio, o Brasil tem o Paxlovid gratuito, não é a mesma realidade, por exemplo, de Haiti, que não tem nem vacina, como Gabriela comentou. Sí, había alguien que había preguntado sobre la vacuna de Abdalá ¿cuál es mi opinión? Es una vacuna de unidades de proteínas que tiene 96% de efectividad. Si somos imparciales en cuanto a lo que Cuba ha logrado 86% de cobertura vacunal con su producto, lo cual no es despreciable. La información está en Lancet y es totalmente visible, ustedes lo pueden consultar, ¿sí? ¿Qué tal a toda la mesa, a todos los colegas aquí presentes? Soy Mariano Alarcón, médico infectólogo de un hospital de Lima referencial, de Lima, Perú. Justamente era un comentario y dos preguntas puntuales. El comentario era general. Muchas gracias por la exposición, ha sido bastante actualizada y en el contexto que toda Latinoamérica sabe, pues, que el COVID no solamente ha menguado a la parte humanitaria del personal médico, sino también ha golpeado altamente lo que viene a ser el sistema logístico y financiero de todos los países. Dado que Perú es uno de los países con mayor mortalidad y mayor número de casos en COVID, pues justamente es una cosa que siempre tiene que estar presente. El tema iba a dos cosas puntuales. Si es que justamente como mencionaron previamente, el Paxlovid tendría algún tipo de uso, digamos, off-label para otro tipo de patologías. Y la segunda pregunta puntual era que si dadas las variantes que tenemos, no sé si en sus hospitales y en los países donde ustedes trabajan, sucede que a todos los pacientes que ingresan a hospitalizarse se les pide, digamos, prueba de COVID, básicamente prueba de antígeno. Y aquí viene la pregunta, si es que las pruebas de detección, sea molecular o antigénica, se han visto cambiadas, modificadas la sensibilidad y especificidad de las mismas, dadas las variantes. Esto quiere decir, si porque ya manejamos cargas virales menores, hay menor posibilidad de detección. Sería todo. Muchas gracias.
Começando com a pergunta sobre o uso de Paxlovid para outras patologias, eu desconheço outras indicações, lembrando que há novos antivirais que estão sendo testados. Outra coisa importante, para os antivirais que nós temos hoje, não há nenhum tipo de questionamento sobre a resistência de variantes, então a eficácia continua a mesma. E sobre a questão dos testes, os testes antigênicos continuam muito úteis frente às novas variantes. As mutações que acontecem na spike não são suficientes para causar maior falso positivo ou falso negativo, pelo menos o que não temos hoje. O que estava a comentar comigo sobre os casos dos Estados Unidos é que nós continuamos não testando muito menos pacientes, testamos pouco, temos poucos resultados, e talvez essa seja uma explicação, porque não temos mortes, porque não estamos testando, não estamos investigando também quanto aos Estados Unidos, que sabemos que têm setor de vigilância melhor. E só complementando, em relação a fazer teste molecular para vigilância de variantes, acho que todo mundo sabe, a Organização Mundial da Saúde propõe a vigilância de vírus respiratórios. Todos os países têm centros sentinelas para fazer a vigilância. A proposta ideal é incluir a vigilância de SARS-CoV-2 dentro desses centros de sentinela, para poder exatamente avaliar o surgimento de variantes e qual a prevalência de cada variante. Por favor. Buenas tardes. Soy María Amalia Simonetti, médica veterinaria especializada en microbiología y salud pública. Formé parte del equipo de salud del municipio de Florentina Mino, del Hospital Peláez durante la pandemia. Mis preguntas tienen que ver con el COVID prolongado. En principio, si observaron ustedes como síntomas insomnio y pérdida de la agudeza visual. En un trabajo que hicimos en mi municipio observamos estas secuelas y que afectaban mucho la calidad de vida de los pacientes. Y en segundo término, con respecto a la patogenia del COVID prolongado, quisiera saber si además de la presencia de microcoágulos, han observado también o tienen alguna prueba de que pueda existir un trastorno del sistema inmune produciendo autoanticuerpos que podrían dañar y producir una reacción inflamatoria exagerada en los tejidos del paciente. Sim, em relação à segunda pergunta de coágulos, sim, tem alguns estudos com biópsia que mostram sim, tem esse aumento de coágulos, microtrombos em órgãos que têm sintomas de pós-Covid. Também temos alguns estudos que avaliam o dímero D. Os pacientes com sintomas de pós-Covid possuem dímero D mais aumentado, mostrando a inflamação endotelial. E a primeira pergunta é sobre insônia e a pergunta. Sim. Em relação à insônia, tem sim, cada vez mais tem sido relatado. A grande questão em relação à anormalidade de sono é o quanto é relacionado à saúde mental, mas tem essa queixa. Em relação à alteração visual, recentemente teve alguns relatos de caso de perda visual, sim, na manifestação de pós-Covid. Ainda não temos estudos histológicos que mostram qual é o mecanismo envolvido. Se também é inflamação ou se também tem microtrombo, não sabemos. La última pregunta de Luigi Babestrello, que es pasado presidente de APITOM, se puede porque tiene la prerrogativa de hacerlo. Por favor. Un comentario breve. Quiero manifestar una preocupación, porque tal como aquí se ha planteado, se está viendo en los centros donde hay vigilancia que ya sabemos que hay subnotificación, porque todos sabemos que se le ha perdido un poco el respeto por la baja de mortalidad inmediata. Estamos subnotificando, sin embargo, se está viendo aumento de la incidencia
de COVID en nuestros países. En las conversaciones que hemos tenido con distintos protagonistas de este tema, es lo que se está viendo. Asociado a este fenómeno que se nos está viniendo encima, tenemos un tema que también se ha esbozado, que es el tema de cómo comunicamos, porque sabemos que los gobiernos, incluso los ministerios de salud, se mueven mucho por la presión social. Y resulta que ha habido, desde que terminamos la gran pandemia y estamos en este nuevo inicio, una campaña permanente de los medios, digamos, extraoficiales y mucho de redes sociales, que no ha bajado su intensidad respecto de los grupos antivacunas, que yo creo que no los hemos considerado con la importancia que tienen, porque no han disminuido y están como insistiendo mucho en que ya no hay mortalidad, que hay más problemas, que el síndrome post-COVID lo atribuyen a las vacunas. Ustedes lo habrán visto permanentemente. La preocupación que tengo es la siguiente: ¿cómo vamos a enfrentar este nuevo escenario epidemiológico? Porque estamos diciendo, bueno, vienen vacunas, pero con todas estas cifras van a ser aún peores si la gente no se quiere vacunar y si está desinformada, mal informada. Yo creo que es nuestra responsabilidad como grupo empezar a trabajar desde ya en la comunicación, no solo a los gobiernos, sino que a través de sistemas de redes sociales, información, periodistas y todo, y ir informando mejor. Porque si no, vamos a ver, si esto fue un problema, lo vamos a tener aún mayor. Eso quería comentar. Muchas gracias, doctor Babestrello. Yo creo que es importante lo que usted acaba de mencionar, y nosotros como Asociación Panamericana de Infectología, y que tenemos presencia en todos los países de la región, podemos a través de nuestros delegados y de nuestra coordinación con el Comité de Vacunas impulsar estrategias para que los países asuman esa preocupación que nosotros todos tenemos actualmente. Ya el brote comenzó, en República Dominicana hay un número elevado de casos, es cierto que no hay mortalidad, pero así yo creo que va a salir en cadena de dominó en el resto de la región. Simplemente darle las gracias a todos ustedes por estar aquí, a nuestros palestrantes, doctora Gabriela Zambrano, doctora Hu, doctora Alexander Naime Barbosa, y a mi colega aquí, doctor Sergio Zimmerman, por presidir esta mesa con nosotros hoy, y todos ustedes muchas gracias por su presencia.